Olá, tudo bem? Estamos aqui para a nossa aula de história. E hoje a nossa aula de história nós iremos falar sobre a comunidade de afrodescendentes. Então, quando nós falamos em afrodescendência, logo nós lembramos de escravidão, de negros, de sofrimento, de falta de respeito, ou seja, falta de liberdade. E para iniciar a aula de hoje, eu quero perguntar a vocês: o que vocês acham que é liberdade? O que significa liberdade? O que significa uma pessoa ter liberdade? Isso mesmo, significa que a pessoa, ele tem direitos reconhecidos. E isso foi o que faltou há um tempo atrás, quando chegaram aqui no Brasil os primeiros negros para serem escravizados. Eles foram tirados de famílias, foram tirados dos seus filhos, esposa, da sua terra, da sua cultura, foram jogados em navios, sofrendo, sendo escravizado, apanhavam, não tinha liberdade de expressão, não tinha nenhuma liberdade. Então, isso foi o que aconteceu com os negros no Brasil. Então, eles perderam totalmente o respeito, perderam a sua liberdade. E comunidade de afrodescendentes, quer dizer que nós iremos falar sobre essas pessoas hoje na nossa aula. Então, liberdade é algo que todos deveriam ter, né? É um direito de todos, mas essas pessoas, eles não tiveram essa liberdade, eles não tiveram esse direito. E por isso os escravos sempre se rebelaram contra os senhores, porque eles não aceitavam, eles lutavam pela sua causa, eles lutavam pela sua liberdade, pela sua igualdade perante a sociedade. Então, por isso que tiveram muitas lutas, muitas guerras, muitas rivalidades deles com seus senhores. Eles não aceitavam a escravidão, por isso dessas lutas, eles lutavam pelos seus direitos. Fugiam, não aceitavam, e muitas das vezes, quando eles fugiam, eles iam para locais dentro das florestas, locais de refúgio, chamados de quilombos. Eles se organizavam, os que conseguiam fugir iam para esses quilombos. Lá no quilombo significa a palavra quilombo, para eles, para os negros, significava esperança, esperança de liberdade, de novamente ter a sua liberdade. Então, esses donos de terra começavam a perseguir esses negros, né? Queria destruir os quilombos, muitos conseguiram, outros não conseguiram. Outros conseguiram a sua liberdade no quilombo, outros morriam antes de chegar no quilombo. Então, a vida no quilombo não era uma vida fácil, porque eram esses negros que viviam fugidos. Ali eles viviam da cultura, né? Eles plantavam para sobreviver. Alguns vendedores passavam por ali também, ajudavam. Outros negros que continuavam, que não conseguiam escapar dos senhores, também ajudavam os negros do quilombo, e eles viviam assim, com a esperança de ter liberdade, mesmo a tanta dificuldade, mas eles sonhavam em ser livre. Ainda hoje existem comunidades formadas por quilombos. Essas comunidades, eles mantêm suas tradições, né? Baseada na resistência da escravidão. Então, eles vivem, ainda existe um pouco deles,
Essas pessoas, eles são chamados de quilombolas, né? Essas pequenas comunidades que ainda existem, inclusive aqui perto do nosso estado tem uma comunidade dessa, né? De quilombolas. E lá eles vivem a mesma tradição de quando os seus antepassados viviam no quilombo mesmo. E vivem baseado na resistência africana. E também esses locais, eles são considerados como lembrança histórica dos colombos. Então, eles não perdem a sua essência. Eles continuam nessas pequenas comunidades vivendo, né, as tradições ainda dos seus antepassados. Então, hoje, eles representam a resistência da escravidão. E eles sonham ainda com a liberdade, porque eles ainda não têm 100% de liberdade. E eles lutam pela causa, eles lutam pelo fim ao preconceito. Então, ainda existe essas pequenas comunidades no nosso país. Então, essa é a nossa aula de hoje. Falamos um pouco sobre a comunidade de afrodescendentes, sobre a sua luta, sobre a sua resistência, sobre a luta pelos seus ideais, sobre o seu sofrimento, pela a privação da sua liberdade. Um beijo e até a próxima.